Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre o Logicomix, esse quadrinho que eu acabei de ler. Ele tem um subtítulo que é Uma Jornada Épica em Busca da Verdade. Bom, esse livro aqui fala pra gente um pouquinho sobre a vida de Bertrand Russell, que foi um filósofo, um matemático do início do século XX, que teve um trabalho excepcional com lógica. Então, para quem gosta de filosofia, para quem gosta de matemática, esse livro é um prato cheio. Ele se divide em dois tempos. Primeiro, o tempo atual, que seria durante a construção do livro, né, os artistas reunidos, se passa em Atenas. Logo no começo do livro a gente já tem uma introdução, que é a abertura do... Ó, que bonitinho o cachorro. E o livro já começa, olha, com o próprio artista, acho que é isso, Apóstolos Doxiades e Cristo Papadimitrios, se apresentando e apresentando qual que é a proposta do livro. Agora eu preciso dizer algumas coisinhas sobre esse livro. Eu acho que eu fiz uma bobagem. Eu sentei e li esse livro todinho numa tacada só. E ele não é um livro fácil de se ler. Eu achei que por ser um quadrinho ia ser uma coisa tranquilinha, ia ser sossegado, mas não foi. Ele é um livro denso, com material assim de muita reflexão. Obviamente a gente está falando de filosofia, a gente está falando de matemática, apesar que eu sou péssima em matemática, mas as discussões desse livro são pesadas, são muito reflexivas, levam a gente a questionar muita coisa. Então talvez eu devesse ter lido esse livro aos poucos, e consumindo ele aos poucos, e digerindo, né, e mastigando as informações desse livro aos poucos. É um livro forte, é um livro que tem uma mensagem muito intensa e coloca a gente sem dúvida nenhuma para questionar o nosso posicionamento, as nossas... enfim, as nossas verdades, as nossas crenças, os nossos valores. É um livro que faz a gente pensar, tá? Então, o meu conselho é assim, leia com calma, vá devagarinho, né? Aqui no final do livro, e eu só fui perceber isso quando terminou, por isso que eu vou avisar antes, existe algumas notas sobre os personagens, sobre os assuntos que são discutidos. Olha, fica bem no final do livro. Eu só vi isso aqui quando termina, e é uma coisa extremamente útil, eu acho, para você ir intercalando com a leitura. Então, quando eles falam, por exemplo, de demonstração matemática, você vira aqui atrás e procurar. Tem uma explicaçãozinha aqui para leigos sobre o que é uma demonstração matemática e quem foram os pais dessas demonstrações, enfim. Tem toda uma discussão sobre os grandes matemáticos, alguns filósofos que discutiram sobre lógica. Ele é um livro cheio de informação, muito rico, muito bem construído nesse sentido. Não deixaram a gente na mão em nenhum momento, as informações estão praticamente todas aqui. Quando você vê as notas no final, você percebe que eles se preocuparam muito com isso, em passar quem são as pessoas que eles citam no livro, qual foi o papel, qual foi o trabalho dessas pessoas, né? Mas ele é um livro de conteúdo extremamente denso, que pode até colocar a gente meio para baixo em alguns momentos. Então tem que tomar um certo cuidado com esse quadrinho. É engraçado que aqui tem aqui na sinopse do livro tem um comentário que foi feito sobre ele que fala que é um quadrinho inusitado, né? E eu acho que esse é um termo muito interessante. Ele é um quadrinho inusitado porque, para se falar de filosofia e de matemática, principalmente, usar a linguagem do quadrinho pode parecer meio apertado, né? Meio limitante, mas eles conseguiram fazer um trabalho super interessante. Eu gostei bastante de ter lido, apesar de ainda achar que eu devia ter lido aos poucos e não lido de uma única vez. Eu achei que ficou pesado. No final dava uma sensação esquisita, assim, sabe? Sabe quando a gente é processado por muita informação pesada? Mas eu acho que foi mais isso, foi essa questão de eu ter lido tudo de uma vez, não ter ido aos poucos, digerindo aos poucos as informações. Mas é um quadrinho super bem feito, tem um traço muito bonito. Tem algumas páginas que são super bonitas, tem toda essa história, ela é ambientada na época das guerras, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra, então você sente ainda todo aquele clima, você sente toda aquela energia da época, né? Todos os estudiosos, os artistas, as pessoas mais expoentes da sociedade procurando respostas, né? Inclusive os matemáticos e os filósofos procurando resposta para as atrocidades e para
para as guerras, enfim, para aquele momento super delicado que a Europa estava passando. A Europa não, né? O mundo todo, mas principalmente a Europa, que é onde se passa uma parte dessa história. Ele viaja muito, Bertrand, ele é inglês, mas ele viaja pra caramba, então ele tem vários amigos em outros países, e nessas visitas ele acaba questionando ainda mais o trabalho dele, a necessidade do trabalho dele, a importância do trabalho dele e principalmente se existe alguma chance dele ser bem sucedido nesse trabalho. Então assim, é um quadrinho que eu acho muito interessante, achei super bacana, ele tem passagens muito profundas, mas como eu disse, eu recomendo todo mundo a ler esse quadrinho devagar, e observando as notas que ficam lá no final. Não deixe de fazer isso principalmente para quem não tem muito conhecimento como eu também sobre filosofia e matemática, vale a pena. E vai digerindo aos pouquinhos, vai devagar, porque é um quadrinho que vale super a pena. É isso aí, um quadrinho diferente, né, para sair um pouco da rotina. Aqui, eu gostei de ter lido e deixo aqui a dica, tá bom? É isso aí, tchau, tchau.